adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, nós te adoramos nessa noite. vim para dizer Só tu és
Yeshua, totalmente amado, totalmente digno. Tu és maravilhoso. Eu vim para adorar-te. Que és meu Deus, és totalmente amável. totalmente digno. Só tu és. Maravilhoso para mim. Te adoramos, Senhor. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Mas meu coração tem clamado por ti, só por ti, Jesus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, da labassora, da labaia, caralá. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Mas meu coração tem clamado por ti. Mas eu não trouxe nada pra mesa. Mas eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Mas eu não trouxe nada pra mesa. Mas eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Vamos lá! Oh! Mas eu não trouxe nada pra mesa. Mas eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Mas eu não trouxe nada pra mesa. Mas eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não colhei pra alguém comer, eu olho pra
como eu quero a ti, o Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, e como eu quero a ti, o Jesus. Vassoura da cara da baiara da era da rabaiô. Se eu não trouxe nada pra mesa, mas eu não trouxe nada pra mesa. Isso, vamos, vamos. Era baiô, mas eu não trouxe nada pra mesa. Mas eu não trouxe nada pra mesa. Diga, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Vamos dizer, casa comigo, casa comigo. Casa comigo, o Jesus. Casa comigo, casa comigo, o Jesus. Oh, vamos, vamos. Se não fosse você, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. A terra chama, oh, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o Yeshua descer. Chama, oh, a terra clama. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos. Mais uma vez queremos ver o céu descer e a terra chama. Chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o Yeshua descer. Oh. Começa a dar glória, começa a dar glória. Vamos chamar o Yeshua, vamos chamar o Yeshua para entrar na casa. Oh, da la vassoura da caranabaia, charanabo. Oh, glória, 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 glória. Vamos, vamos, glória, glória. Abra sua boca e dá glória. Abra sua boca.
Oh, dela bassore na carandaba. Oh, santo, 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 santo. Santo. Santo, santo. Oh, glória, glória. Quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser artista, pois outro igual não há, eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser artista, pois igual não há, eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os presentes, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha, e na minha vida é você. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. O santo, o santo, o santo, o santo. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama a sua
tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é o santo, o santo, o santo, o santo. Oh, aleluias. Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto, comece a adorar o Senhor. Exalte o nome do Senhor. Você veio para buscar a presença dEle, não apenas um culto, só para oferecer um culto. Podemos oferecer em qualquer lugar, mas esse é o lugar que o Senhor escolheu e santificou para estar nele perpetuamente. Então adore o Senhor. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Muitas vezes para adorar a gente precisa romper os céus, amados, porque nuvens de demônios tentam atrapalhar a nossa adoração, para que o nosso louvor não chegue a Deus. Permita que o Espírito Santo aqueça o teu interior, aqueça o teu coração. Calabashuri cai. Isso trará calma, isso trará paz para o seu interior, isso trará descanso. Oh, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, meu Pai, nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, necessitamos de Ti, Senhor, mais do que a nossa própria vida, mais do que o ar que respiramos. Senhor, não podemos viver sem Ti, estamos aqui porque reconhecemos isso. Nós não podemos viver sem Ti, Senhor. A nossa vida depende de Ti, Senhor. Orianda, lahalabashuri, calabás. Senhor, visita neste momento a todos que nos acompanham em casa. Toca cada lar, toca cada casa agora, cada família, cada chefe de família. Oh, meu Deus, talvez alguém nos acompanhe através da internet num hospital, no Brasil, fora do Brasil, aonde quer que estejamos chegando agora. Chegue a tua unção junto, o teu poder, Senhor, oh, o teu toque. Exaltado nas alturas, bendito santo é o nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Vamos dar ao Senhor uma linda salva de palmas. A Ele toda a honra. Nesse tempo, as nossas palmas vão falar mais alto do que a nossa voz. Podem se assentar, abra sua Bíblia, por gentileza.
no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Todo o capítulo desse livro é por demais interessante, todos os versículos desse capítulo, mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra para lhe abençoar nesse momento ofertório. Quem achou diz amém? O texto diz as ofertas de Davi dos príncipes. Como você bem sabe, Davi já estava no fim da vida e Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele tinha as mãos manchadas de sangue. E o Senhor escolheu então seu filho, Salomão, para fazer esta grande obra, construir um palácio para Deus. E com isto, Davi poderia decidir não dar nada, já que ele não vai construir, não vai desfrutar do templo. Mas ele entende que a oferta, ela vai além do tempo, ela ultrapassa gerações. É uma semente depositada no invisível, no sobrenatural extraordinário. E você vai ver isso tudo aqui nesse capítulo, mas eu quero ler com você a partir do versículo 10. Acompanhe. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, ou seja, Deus não tem fim. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo, irmãos, é dele, inclusive eu e você. Teu, Senhor, é o reino, o governo, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Da onde vêm as riquezas, irmãos? Vem de Deus, ó. Riquezas e glória vêm de ti. Deus pode enriquecer uma pessoa, é Deus quem enriquece uma pessoa. A gente lê isso em Deuteronômio 8:18. Nunca mais te esquecerás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirir riqueza. A gente lê isso em Eclesiastes 5:18 e 19, que diz: ao homem a quem Deus conferiu riquezas, para dele poder desfrutar. Isso é um dom de Deus. A oração de Ana, ela fala: tu empobrece e enriquece, abate também exalta, levanta o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes. Então as riquezas vêm de Deus. Quando o povo de Deus entender isso, irmãos, que as riquezas vêm de Deus, que você pode se tornar rico, quando você reconhecer que tudo vem de Deus, você nunca mais seria mesquinho em dar. Porque o texto prossegue, ele diz assim: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Ele tem o domínio de tudo, controle. Na tua mão há força e poder, não só força, mas também poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá forças. 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Olha que pergunta. E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. Ele reconhece: Senhor, nós aqui apenas devolvemos. Não estamos te dando nada. Versículo 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra,
e não temos permanência. A primeira coisa que ele está dizendo aqui, irmãos, quando ele diz, porque somos estranhos, em outras Bíblias vai dizer, porque somos estrangeiros. Você não se aproxima de estrangeiro, ou melhor, de estranhos. Você ensina os seus filhos assim, não se aproxima de estranho. Quando o estranho vier falar com você, não responde. Aqui quando ele diz assim, somos estranhos, ele está dizendo que a forma de nós nos aproximarmos, porque oferta quer dizer isso, a aproximação. Ele está dizendo que é através da oferta que nós nos aproximamos de Deus. Isso é muito sério. E ele diz, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Ou seja, existem atos que nós fazemos, que eles vão acabar ali. Mas existem atos que vão nos acompanhar, mesmo depois da morte. E a oferta é uma. Você ser conhecido como uma pessoa generosa, como uma pessoa abençoadora. Isso vai acompanhar, porque a Bíblia diz que as obras acompanham o cristão na sua morte. Versículo 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Aí ele no 17, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se chama aqui, te faz ofertas voluntariamente. Irmãos, olha que versículo. Ele está dizendo algo interessante que eu ainda não havia notado. Ele está dizendo que Deus, Ele prova e nos testa na hora da nossa adoração com as nossas ofertas. Porque você pode dar glória falsamente. Você pode fingir que está adorando. Você pode fingir que está sentindo a presença de Deus. Mas você não consegue fingir quando você está ofertando. Você não consegue fazer cena, drama, na hora que está ofertando. Porque na hora que você devolve o seu dízimo, na hora que você devolve a sua oferta, esse instante é um instante que Deus te sonda. Vou repetir o versículo e você vai entender que é disso que ele está falando. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Ou seja, no momento que você oferta com alegria. E observe a palavra voluntária. Voluntariamente. Ele cita essas palavras algumas vezes nesse texto. Por que a palavra voluntária? Porque você pode ofertar constrangido. Porque você viu a esposa ofertar e fica chato você não ofertar. Porque você viu o irmão ir à frente e você não foi. Porque o pastor deu uma palavra muito forte. E aquilo mexeu com você e você se viu constrangido a ofertar. Você pode ofertar constrangido. Mas a oferta que agrada a Deus é aquela que você se moveu intimamente e voluntariamente você decide dar. Quando Paulo ensina, Deus ama quem dá com alegria, ele está falando, Deus ama quem dá voluntariamente. Se você precisa ser convencido para ofertar, essa oferta você nunca dê. Porque Deus não se agrada dela. A oferta que agrada a Deus é aquela que meu coração se move. Quando o Senhor falou para
Moisés, diga ao meu povo, lá em Êxodo 25, que me traga uma oferta, aqueles a quais o seu coração se mover para isso. Entendeu? Aqueles a quem o coração se mover para isso. Então, olha o que ele diz aqui. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria, olha só, ele está falando, e não só eu estou fazendo isso, mas eu vi que o teu povo não está dando porque eu estou dando. Eu vejo que, acabo de ver com alegria que o teu povo, que se chama, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. O coração deles estão movidos. Ele diz, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições, conserva. Preste atenção nisso, irmão. Ele falou, Senhor, conserva isso no coração dessas pessoas. Por que ele está falando isso? Porque existem pessoas que elas ofertam uma temporada. Uma temporada ela semeia. E uma temporada, aquilo parece que não se conserva. Vê se não é isso que ele está falando. Ele está dizendo assim, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição de quê? De ofertar voluntariamente e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Significa que para ofertar, o coração tem que estar com Deus. Então você vai entender por que muita gente reclama, não consegue ofertar, não consegue adorar por causa de quê? Por que muita gente nem segue a igreja, não segue Jesus? Eu gosto de tudo, da palavra, do louvor, mas a oferta. Eu só não sou crente que dá meu dinheiro para pastor, isso aí eu amo. Por quê? Porque o seu coração não está com Deus. Vou continuar, versículo 19. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Preste atenção no que eu vou falar. Nós que estabelecemos que um culto tem que começar primeiro com oração, depois o louvor, depois uma palavra introdutória, depois a oferta e a pregação no final. Esse texto aqui, esse versículo, deixa claro que primeiro as pessoas trouxeram as suas ofertas, entregaram as suas ofertas, e aí então Davi chama eles para louvar. Aí Davi fala, então agora vamos cantar. Agora que vocês entregaram a oferta, já devolveram o que é do Senhor, louvai o Senhor vosso Deus. Toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, e todos inclinaram a cabeça, e adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Seria tão bom, irmão, se a gente conseguisse aplicar a Bíblia como ela é. Isso desde o tabernáculo era assim. Quem ia ao tabernáculo tinha que levar uma oferta. Ou um cordeiro, ou um bezerro, ou uma pomba, uma rola, mas ninguém podia se aproximar com mão vazia. Ninguém. O sacerdote recebia a oferta, sacrificava aquela oferta que não era para ele, era para Deus. Isso faz toda a diferença. O que eu quero dizer, irmãos, que quando chega o momento de oferta nessa igreja, seja eu, seja um pastor, seja um irmão que a gente escolheu para ministrar oferta, não tem o interesse de te convencer a ofertar, porque a gente entende que a oferta tem que ser voluntária. A gente entende que você da sua casa
já tem que ter saído de lá com a disposição, com a alegria de separar uma oferta para o Senhor. Você já louvou a Deus antes. Aqui, você apenas vai manifestar a sua fé. Aqui você apenas vai sinalizar o seu ato de amor, de alegria. Quem me entendeu diz amém? Então, por final, no dia seguinte, esse povo trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocausto de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, sacrifício em abundância por todo Israel. Isso aqui é outra oferta. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. A gente tem que aprender muito com o povo judeu. A gente tem que aprender muito com os hebreus, amados. Aí está o segredo da prosperidade. Aí está o segredo da riqueza. Servir a Deus e não ao dinheiro. Ser controlado por Deus e não ser controlado pelo dinheiro. É não estar preocupado com o amanhã. É saber que aquele que cuida dos pássaros, cuida também de mim. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, vamos orar? Vamos consagrar as nossas ofertas ao Senhor. Senhor, nós te louvamos nesse momento e vamos voluntariamente, Senhor, te ofertar. Aceite, grande Deus, com alegria, o nosso ato de amor, de gratidão. Que possamos, Senhor, fazer isso não constrangidos, mas com alegria. Porque o que dá voluntariamente, o que dá com alegria como o sol, brilhará. E o Senhor recompensa toda a oferta voluntária. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar. Os obreiros vão passar com a salva e você coloca a sua oferta na salva. Se você trouxe o dízimo, traz aqui na frente, pastor Tiago vai orar por você e te abençoar nesta noite. A profundidade das riquezas, Tanto da sabedoria, tanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele. não há outro igual a Ele, E ninguém acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, A Ele a glória eternamente. Amém. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele.
e ninguém acima dele, porque por ele, pra ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Quantos nos visitam esta quase noite? Tem alguém visitando aqui? Qual o seu nome? Yasmin. Primeira vez? E o seu? Eberton. Emerson. Primeira vez? Seja bem-vindo. Quem mais? Tem um jovem aqui? Caio. Seja bem-vindo, Caio. Mais alguém? Ah, tem uma jovem ali. Seu nome? Luana. Seja bem-vinda, Luana. Vamos saudar os visitantes, vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Nós amamos vocês. É uma alegria receber sempre pessoas aqui conosco para cultuar a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. A mensagem que eu fiquei devendo semana passada, discípulo e seguidor. O texto diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Diga comigo, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Até aqui, que o Senhor que do céu inspirou a sua palavra, também carregue de aplicar em nossos corações. Bom, desde quando nós começamos a trabalhar com células e começamos a instruir cada irmão da nossa igreja a ter um discipulador, nós começamos a ensinar o que significa a palavra discípulo. E a palavra discípulo vem de disciplina, a palavra discípulo vem significa aluno, aprendiz. Mas a tônica principal dessa palavra é que o discípulo, ele é uma cópia fiel do seu mestre. Mas isso ainda não ficou tão claro na cabeça de muitos irmãos, e eu continuei lendo, estudando, até que eu encontrei uma resposta para o que nós precisamos aqui. O que nós precisamos como servo de Deus. Eu gostaria que você estivesse bem atento ao que eu vou falar, porque isso pode mudar a sua vida espiritual e pode mudar a sua confiança em Deus a partir disso que nós vamos explicar. A palavra discípulo, ela vem de uma palavra grega, akoloutai. Akoloutai. Esta palavra significa seguir. E é a palavra que Jesus usou sempre. Porque ele usava pouco a palavra seguir. Ou melhor, a palavra discípulo.
mas usava sempre a palavra seguir. Quando chamou os apóstolos, ele disse: segue-me. Quando chamou os discípulos, os 70, ele disse: segue-me. Chamou Mateus na coleteria, disse a ele: segue-me. Chamou Pedro, Tiago e João, pescadores, ele disse: segue-me. Todos os que ele chamou, teve a base forte de seguir. Seguir. Isso fica mais claro para nós nesta era de redes sociais, Instagram, Facebook, no tempo que a gente chama do Twitter, onde a gente fala: eu tenho tantos seguidores, ou eu estou seguindo fulano de tal nas redes sociais, ou então algumas pessoas dizem assim: segue-me pelas redes sociais. E tudo isso tem um significado melhor para você a partir do que eu vou lhe explicar. Porque seguir uma pessoa significa se identificar com ela. Você vai gostar do que ela fala, dos vídeos que ela publica, da tese que ela defende, da teoria, dos argumentos dela. Senão você não vai seguir, se você não identifica com essa pessoa. Algumas pessoas seguem por seguir. Viu que fulano de tal tem 1 milhão de seguidores, também vou seguir. Não, fulano de tal agora está em alta, então o que ele está falando aí, então eu vou seguir. Mas o seguir bíblico, do verbo, dessa palavra no original grego, é mais do que acompanhar uma pessoa. É negar a sua identidade e passar a se identificar com esta pessoa e viver com ela junto, sempre. Olha o texto que você leu comigo, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis. Ele subiu o monte para orar. E lá no monte, depois que ele orou, ele chamou os que ele mesmo quis. Não são pessoas que decidiram seguir por seguir. Ele quis. E vieram para junto dele. Aqueles que se identificaram com ele resolveram caminhar com ele, andar com ele, viver com ele. Vamos ver um sentido mais amplo disso aqui? No livro de João. Acompanha comigo, por favor. João capítulo 1. João Batista veio pregando no deserto da Judeia. E ao pregar, ele falava já de Jesus. E ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Acompanhe João 1:26 comigo. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Porque se vocês conhecessem, vocês iam segui-lo. No qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava João batizando. Olha o 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Era primo dele, mas ele diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água.
Agora olha o que diz aqui no 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, porque seguir alguém que eu não conheço é problema. Mas ele diz: aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi, tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Olha como começa a acontecer as coisas. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Olha só, os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Escute o que eu vou explicar. Esse homem está explicando sobre conhecer a Jesus. E ele tinha discípulos, que eram alunos, mas não seguiam a Jesus. Você pode ser um discípulo e não ser um seguidor. Você pode aprender de mim e não me seguir. Você pode me conhecer e não me seguir. Você pode me ouvir o que eu falo, achar bonito, me achar um homem de Deus, mas não me seguir. Esse homem era um discípulo. Eles eram discípulos, mas não seguiam a Jesus. Deixaram de ser discípulo para ser seguidor. O que eu quero é que a partir dessa data, você pule do estágio de crente para discípulo e de discípulo para seguidor. O versículo diz assim, 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, Jesus testa: estão me seguindo por quê? Por que quem está sendo seguido tem que perguntar? Porque existem motivações para uma pessoa seguir a outra. E quais são as intenções pela qual você quer seguir? Então olha como é sério isso aqui. Ele diz assim: e Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Qual é o seu interesse? Disseram-lhe: Rabi. Estão dizendo mestre? Sim, mestre eu sou. Que quer dizer mestre? Onde assistes? Ele está perguntando: aonde o Senhor dá assistência? Aonde o Senhor vive? Aonde o Senhor trabalha? Aonde o Senhor come? Aonde o Senhor dorme? A partir de hoje nós estamos decididos a abandonar a nossa vida e seguir a sua. Nós estamos decididos a viver a sua vida. Eles estão dizendo: o que pegar para ti, pega para mim. Por isso que há muita gente na igreja, amados, que são crentes, creem em Deus, creem no batismo com o Espírito Santo, são dizimistas, são ofertantes, mas isso não basta. Alguns evoluíram um pouco mais e chegaram a ser discípulos. São bons alunos, anotam a Bíblia, fazem pesquisa, até ensinam a outros, se tornaram discípulos, mas não viraram seguidores. Ainda vivem as suas vidas, ainda não tiveram as suas vidas transformadas, ainda não aprenderam a amar a Jesus, buscam a Jesus por outros interesses, e eu vou mostrar isso aqui. Versículo 39, respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Ele falou: pode me acompanhar. Foram, pois, e vieram onde Jesus estava morando. Jesus tinha casa. E ficando com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido. Diga comigo: seguido Jesus. Irmãos, você tem que ser seguidor de Jesus.
Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu eras chamado Cefas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Depois ele chama outro aqui, Natanael, mas isso é para uma segunda mensagem. Eu gostaria que você fosse para João capítulo 6 comigo agora, e você observasse que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, e Jesus tinha falado e se apresentado como o pão vivo que desceu do céu. E o discurso que Jesus está dando, ele dá um discurso tão duro, que ele diz assim: vocês têm que trabalhar pela comida que permanece, não pela que perece. Vocês só estão me procurando por causa dos pães que eu multipliquei. Vocês só estão me seguindo por causa dos pães que eu multipliquei e dos peixes que eu dei a comer para vocês no deserto. Ou, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês me procuram só por causa das bênçãos. Vocês estão precisando de um milagre? Ou vou na igreja. Vocês estão precisando de uma porta de emprego? Ah, Senhor, eis-me aqui de joelhos dobrados, então eu vou jejuar, eu vou fazer um jejum, eu vou pedir ao Senhor no monte, eu vou no vale orar, porque eu estou precisando. Então eu procuro Jesus como um resolvedor dos meus problemas imediatos, soluções rápidas. É por isso que hoje nós temos mais gente desviadas. A igreja, ela tem mais gente lá fora, irmãos, que apostataram da fé do que dentro da igreja. Porque são pessoas que foram atraídos por milagres, por curas, por revelação, por alcançar uma vitória, mas não se transformaram em seguidores de Jesus. Não quiseram nem saber da vida de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Filho de Deus, Salvador do mundo. Isso não basta. Você precisa viver a vida dele. E Jesus prega esse sermão duro que eu estou falando aqui para você, assim mesmo. E ele fala assim: eu vos darei a minha carne a comer. Eles falam assim: como pode esse dar a sua carne a comer? Agora nós vamos virar canibais? E Jesus fala assim: não vou dar só a minha carne, eu vou dar o meu sangue para vocês beberem. Eles falam: beber sangue? Esse homem está louco. Está louco. Aí Jesus diz: a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E o Senhor Jesus começa a falar essas palavras, e começa a incomodar essas pessoas. E aí olha no versículo 66 de João 6, acompanhe por favor. João 6, 66. Olha só. À vista disso, muitos dos seus discípulos, eram discípulos, alunos, o abandonaram e já não queria mais andar com ele, já não queria mais seguir a Jesus. Aí no versículo 67, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Irmão, pegue pelo Espírito agora o que Pedro responde. Pedro era douto de letra, o homem era bruto, cortou a orelha de Malco, mas esse homem tinha umas revelações do céu, irmãos, profunda. Ele respondeu-lhe Simão, Pedro: Senhor, para quem iremos? Ele está dizendo: quem é semelhante a ti? Tem outro filho de Deus no mundo? Tem um outro que é o Cordeiro de Deus, que pode tirar o pecado do mundo? Tem outro, o Senhor apresenta outro pela qual eu possa seguir? Tem certeza do que o Senhor está falando? Para quem iremos nós? Seguir a Jesus, irmãos, é reconhecer que só Ele salva, é reconhecer que só Ele é o Filho de Deus, só Ele é o libertador. Isso é seguir a Jesus. Você não tem que ser só discípulo, aprender a Bíblia.
Tem um monte de gente no mundo que conhece a Bíblia, mais do que você, mais do que eu, mas não seguem. Porque seguir a Jesus implica em abandonar a sua vida e viver a vida dele. Ele então diz: para quem iremos? Para quem iremos? Ele diz: só tu tens as palavras de vida eterna. Ô Pedrão. E ele diz assim, ó: Senhor, e nós temos crido. Ele está dizendo: eu não sou só crente. Eu não sou só crente. Eu experimentei. Eu conheci. Eu conheci que tu és o Filho Santo de Deus. Isso faz toda uma diferença, amados. Porque Allan Kardec é Deus, Buda é Deus, Zoroastro é Deus, Confúcio é Deus. Um monte de gente aí se diz o Cristo, o Filho de Deus, mas o Santo de Deus é um só, é Jesus de Nazaré. É Ele que eu tenho que seguir, eu não vou seguir nenhum outro. Cuidado com as aparências. Aí o Senhor Jesus fica muito feliz com as palavras de Pedro. Irmão, ser crente, o diabo é. Até o diabo é crente. Mas ele estremece. Ser discípulo, você pode ser aluno. Aprender é fácil. Mas o difícil é seguir. Vamos agora, antes de te deixar mais claro sobre se você é um seguidor, um discípulo apenas, pensar nos do Antigo Testamento. Você vai encontrar claramente na vida de Eliseu um homem que é o modelo de seguidor. Elias estava já pedindo a morte. Aí o Senhor fala: não, eu quero que tu unja um profeta no teu lugar e unja outro rei. Tá bom, Senhor. Ele foi lá, ungiu Jeú e depois, ungiu o profeta Eliseu. Mas antes de ungir o profeta, ele faz um teste. Ele chega em Eliseu, pega o seu manto profético e lança sobre as costas de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu entendeu, porque todo mundo sabia que profeta vivia só para Deus. Todo mundo sabia que o profeta tinha uma vida consagrada a Deus. Então Eliseu pensou: vou queimar as carroças, vou assar os bois, vou afundar os meus barcos no cais e vou seguir o profeta. A gente canta muitas vezes os hinos e não sabe o que está cantando, mas é isso que ele está dizendo. Tem muita gente aqui, irmãos, que ainda não queimou as carroças. Tem muita gente aqui que ainda não assou os bois. Por quê? Porque Eliseu tinha 12 juntas de bois. 12 juntas de bois significa que ele tinha 24 bois. De que bois eram esses? Não eram qualquer bois. Eram bois que aravam a terra. Era como se ele tivesse 24 tratores de arar a terra para produzir em grande escala, em grande quantidade de sementes. E o que ele faz? Ele fala: isso aqui vai me atrapalhar. Então ele mata os bois, dá um churrasco para os seus amigos. Ele poderia arrendar os bois. Ele poderia vender e aplicar o dinheiro. Ele poderia pensar assim: vai que não dá certo o meu ministério. Vai que não dá certo esse negócio de seguir profeta.
Então vou fazer o seguinte, vou aplicar o dinheiro no banco. Não. Ele falou assim: seguir significa tirar tudo para viver inteiramente. Então deixa eu queimar tudo que possa um dia passar pela minha cabeça, na hora da dificuldade, o desejo de voltar atrás. Então o que ele faz? Queima as carroças, com fogo daquela madeira da carroça, ele assa os bois, dá uma festa para os amigos, acabou com tudo. E aí ele passa a seguir a Elias. Mas enquanto Eliseu está seguindo Elias, Elias fala assim: olha, fica aqui em Betel, porque o Senhor me chama ali e eu tenho que obedecer. Ele falou: não, vive a tua alma, eu não queimei os bois, eu não assei os bois, não queimei as carroças para ficar agora em casa de braços cruzados. Não, onde tu for eu irei. E ele vai junto a Betel. Eu vou a Jericó, vou junto. Os profetas chegam para ele e dizem assim: olha, você sabia que você vai ser, que o seu Senhor vai ser tomado por cima da sua... Eu sei. Ele fala: eu vou a Jordão, eu vou junto, eu vou a Jericó, eu vou junto, eu vou a Gilgal, eu vou junto. Ele falou: agora eu não te deixo mais não, eu sou teu seguidor. Agora eu vou me tornar um escravo seu, um servo seu. A partir de agora, eu estou abrindo mão da minha vida para viver a sua vida. Em troca de quê? Falam comigo, em troca de quê? É aí que está o segredo. A gente quer muito de Jesus, irmãos. A gente quer muito dele, mas não quer dar nada. Ninguém que abre mão da sua vida, ninguém abre por abrir. Se você não está tendo tudo o que você gostaria de ter, você tem que parar e pensar: será que eu tenho sido só crente? Será que eu já evoluí para discípulo? Será que eu sou um seguidor? Porque a hora que você tornar um seguidor, você terá tudo. Diga comigo: a hora que eu me tornar um seguidor, eu terei tudo. Pega essa palavra, põe no seu coração. Você terá tudo. Porque agora que o homem foi testado, o profeta pergunta: pede-me o que tu queres, que eu te darei. Aí o profeta fala assim: eu quero porção dobrada do Espírito que há sobre ti. Você pode ganhar até em dobro, irmãos, desde que você seja seguidor. Pede-me o que tu queres e te darei. Irmão, isso é sério. Salomão ouviu isso de Deus. Ele não pediu riqueza, não pediu seu inimigo. Ele chega para Deus e fala: pede-me o que tu queres, eu te darei. Depois dele oferecer 1000 holocaustos. Você sabia que ele ofereceu esse holocausto, que quando ele assumiu, era únicos os bois que tinha? Então ele pegou e sacrificou tudo. Ele disse: o que é isso aqui? Isso aqui não dá um dia de comida para o povo do meu palácio. Sacrificou tudo. Aí naquela mesma noite o Senhor apareceu em sonho e disse para ele: pede-me o que tu queres e te darei. Ele disse: Senhor, quero riqueza, quero sabedoria para governar esse povo. O que o Senhor perguntar para você, quando você chega a ser seguidor, de tal forma que você abriu a mão da sua vida, que Ele vai perguntar: pede-me o que queres, que te darei. Assim como Elias perguntou para Eliseu. Aí ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito está sobre ti. Ele diz assim: dura coisa você pediu, ou seja, tu pediu alto. Mas eu já disse a minha palavra: se tu vires e se tu reconheceres quem sou eu na tua vida, isso te acontecerá. Quem que eu represento para você? Quem eu sou para você? Irmãos, infelizmente, muita gente aqui na igreja não é seguidor. Porque o seguidor, ele é obediente. Se eu falo para você,
você tem que estar numa célula. É lá que você vai crescer e desenvolver. Se você está fora, se você nem se importa com os programas da igreja, com a direção que o líder está dando. Se eu digo para você, todos vocês precisam de um discipulador. Eu discipulo alguém, esse alguém discipula mais um. Porque a ideia é tornar você um seguidor de Jesus. Paulo ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como filhos amados. Irmãos, o que teve de gente que se perdeu nesse período de pandemia, porque não teve em que se agarrar, não teve em que se sustentar, porque não consegue ter vida espiritual fora do templo. Tem muita gente que virou religioso. Ele adora quando está aqui no templo, ele canta quando está no templo, mas quando está fora do templo, perde a vida com Deus. E a sua vida com Deus, irmãos, é de domingo a domingo, é todos os meses, é todos os anos. A gente não tem como deixar de seguir a Jesus por alguns instantes. Quem está me entendendo diz amém. Teve um que Eliseu quis treinar para ser seu seguidor, Geazi. Mas Geazi chegou no máximo a discípulo, porque ele amava o dinheiro. Amava muito o dinheiro. Quando Naamã ofereceu riquezas para ser curado da lepra, o homem de Deus disse para ele, eu não quero nada. Não, pode levar de volta tudo que você trouxe da Síria. Naamã estava tomado de lepra. O homem de Deus disse para ele, vai lá, fala para ele, mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele, eu vou mergulhar no rio, lá na minha terra tem o rio Farpá, o rio Abana, que são rios de água cristalina, eu vou ter que mergulhar nesse rio de água suja. Aí alguém disse para ele, mas Senhor, você já veio até aqui, o profeta falou, faz segundo a palavra do profeta. E ele foi lá, mergulhou a primeira, segunda, terceira, na 7ª vez a pele dele estava como de um bebê. Aí ele quis agradar o profeta, trouxe para ele alguma... E Geazi ficou triste porque Eliseu disse, não quero nada. Quando? Porque assim, irmãos, o líder vai conhecer os seus seguidores. Eu olho para os olhos de alguns dos meus discípulos e eu sei se eles estão bem, se eles estão mal. Eu sei se eles estão comigo, se não estão comigo. Pelas frases e pelos indicativos, você sabe quem está contigo e quem não está contigo. Você sabe quem realmente são os filhos e quem são os enteados. Você sabe exatamente quem são os filhos, Isaac, ou quem é o sobrinho, Ló. Ló abandonou Abraão. Abraão queria que ele fosse filho, mas ele não foi filho. Então, a partir de hoje, amados, eu quero que a sua oração mude. Eu quero que você não seja um Geazi, que você seja um Eliseu. Por quê? Porque Eliseu agiu assim. Eliseu teve esta postura, teve essa posição de seguir a Elias. A Bíblia chega a citar textos aonde a Bíblia fala que Eliseu deitava água, lavava as mãos do profeta Elias. Um homem que é capaz de lavar as mãos do seu discipulador, do seu líder, ele é capaz de fazer comida para ele. Ele é capaz de corresponder a qualquer coisa que ele peça. Aonde está o problema da gente não querer ser discipulado por ninguém? Porque nenhum de nós gostamos de ser liderados. Nenhum de nós gostamos de ordem. Nenhum de nós gostamos de
abrir mão do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de decidir, de fazer, de acontecer. Quando alguém precisa me dizer, você tem que orar, eu não gosto. Quando alguém precisa dizer, você leu a Bíblia, você não gosta de prestar contas. Você não gosta de prestar contas. Só que eu vou te falar uma coisa. Você quer sucesso? Quem quer sucesso aqui diz amém. O caminho mais curto para o sucesso é a submissão à autoridade. Não é só o mais curto, ele é também o mais seguro. Quem não se submete à autoridade não terá sucesso. Esse é o tema da mensagem para o segundo culto. Você que for para casa, não deixe de assistir hoje a segunda parte, onde eu falo sobre seguidores debaixo de autoridade. Você precisa ouvir isso. Tomara que os outros que vão vir no segundo culto não vão pegar essa mensagem. Escute depois pelo meu canal no YouTube. Procure lá, Paulo Matos com 2 T's, oficial, Paulo Matos oficial. Não deixe de ouvir, não deixe de assistir. Você precisa ser seguidor, e eu vou trabalhar isso. Eu vou trabalhar isso, até que a gente se multiplique. Amém? O caminho, vou continuar, o caminho mais curto e seguro para a prosperidade, para o sucesso, é a submissão à autoridade. Pessoas que não se submetem à autoridade, pessoas que não submetem a sua vida a alguém, elas dificilmente vão crescer. Elas não terão sucesso. Elas vão parar no meio do caminho. E elas podem até crescer, mas com a mesma proporção que subiram, despencam. Porque crescer é fácil, difícil é se manter lá em cima. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho um plano, e eu tenho um povo. Um povo que eu quero levar para uma terra, esse é o meu objetivo, que mana leite e mel. Mas preciso de um líder. Senhor, eu não, mandarão. O Senhor disse, é você. Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua, é você. Não tem sucesso, Moisés. Esse povo vai se perder pelo deserto, os caminhos são difíceis, vai faltar água, eu sei que eles vão murmurar, vão reclamar, precisa de líder. Precisa de líder, Moisés, é você. Eu te escolhi, é você. Tá bom, Senhor, eis-me aqui. Aí o Senhor reveste ele no caminho ele fala, Senhor, está muito pesado para eu sozinho. Senhor, não, vou botar mais 70. Quantos você precisar, eu te dou, 70. E o Senhor pega do Espírito que está sobre ele e põe sobre os 70. Porque ninguém chega a lugar nenhum sem liderança. Ninguém chega a lugar nenhum sem liderança. E vocês vão ver, todos aqueles que abriram mão de liderança aqui, vão se arrebentar. Porque é assim que funciona. Minha mãe tinha um ditado que ela dizia, a formiga quando quer se perder, cria asas. Não dá ouvido para isso, irmão. Não cria asas. Ouve. Uma pessoa que se submete à autoridade são pessoas humildes. E a humildade precede a honra. Algumas pessoas aqui não querem se desenvolver na fé e não submetem à autoridade, não se tornam seguidores, porque eles não sabem honrar. Eles querem ser honrados, mas não sabem o princípio da honra. E a gente tem que voltar a ensinar tudo isso aqui de novo. Princípio de autoridade, submissão, obediência. Porque você acha que o líder quer mandar em você. Não, você está enganado. Ninguém quer mandar em você. Ninguém está decidido te oprimir.
Não. Deus escolheu Moisés porque ele disse: eu quero que tu guia o meu povo, eu quero que tu seja modelo para eles, eu quero que eles olhem para você, Moisés, e te sigam. E é isso que Deus fez. E quando o Senhor falou: chegou seu tempo, Moisés, vem. O Senhor falou: mas não tem problema, eu preciso levantar outro líder. E levanta Josué. Porque Deus sabe que sem liderança você não chega a lugar nenhum. Então eu concluo essa palavra mostrando para você que essa palavra grega não é uma palavra religiosa, akolontai. É uma palavra comum, é uma palavra usual para os soldados que seguem o seu líder comandante. Então, no grego, um soldado seguia o comandante da tropa, ele era chamado de akolontai. Essa palavra também era usada para o escravo que segue ou atende seu senhor. Seu senhor fala: faz isso para mim, traz um copo d'água. Ele é akolontai. Teofrasto, no seu esboço da personalidade do homem desconfiado, diz que tal homem, senhor de escravo, obriga seu escravo a andar na sua frente ao invés de segui-lo, conforme o escravo normalmente faria. Ou seja, ele tinha que andar atrás do senhor, a fim de ter a certeza de que o escravo não fugirá de repente, ou para ele não andar atrás do seu senhor e de repente dar um tiro nele. Essa também era uma palavra usada. A outra expressão para akolontai é comumente usada para seguir ou obedecer ao conselho ou à opinião de outra pessoa. Platão, um grande filósofo, diz que é necessário descobrir aqueles que são capacitados pela natureza para serem líderes na filosofia e no governo, e aqueles que são capacitados pela natureza para serem seguidores do líder. Algumas pessoas são aptas para oferecer lideranças, elas têm esse chamado. Outras são aptas apenas para aceitar a liderança. Porém, todas as pessoas que não submetem à liderança não podem ser um líder, porque todos os líderes, antes de serem líderes, foram treinados para serem líderes. Essa palavra também, seguidor, é comumente usada para obedecer às leis. Seguir as leis de uma cidade e aceitá-las como padrões de vida e comportamento. Penúltima, a palavra akolontai é frequentemente usada para seguir o fio ou argumento de um discurso, quando o argumento chegou a uma posição difícil e que ninguém sabe ali. As pessoas dizem: vamos, por favor, procure seguir-me. Atenção ao meu raciocínio, para ver se podemos obter uma explicação adequada dessa questão. É isso que nós precisamos. Nos papiros, ou na versão do Antigo Testamento, é muito usada para ligar-se a alguém, a fim de obter algum favor que é desejado. Era aqueles que seguiam a Jesus, amados, porque queriam um favor de Deus. Alguém escreve dando um conselho para outra pessoa: pegue-se, segue-me. E os discípulos chegam a dizer: Senhor, largamos tudo para te seguir. E você sabe o que as pessoas tinham que fazer para ser discípulo de Jesus? Jesus dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que negou a si mesmo, tomou até a sua cruz, mas não segue. Porque para seguir a Jesus é preciso conhecê-lo. E para conhecer a Jesus você precisa de alguém para te discipular, de alguém para te ensinar sobre o Mestre. Quem é Ele? Alguém que te apresente a Ele.
E a hora que você conhecê-lo, você vai amar. Você vai se apaixonar por Jesus. E quando você se apaixona-se por Jesus, você vai seguir. Daí a gente conclui com a frase: Jesus, é impossível amá-lo, conhecê-lo e não amá-lo. Amá-lo e não segui-lo. Quem não segue a Jesus é porque não ama a Jesus. E quem não ama Jesus é porque não o conhece. Todas essas explicações para o Kalontai têm ligação a uma única palavra: autoridade. Você vê, o escravo que segue o seu senhor, o munícipe que obedece às leis, um homem, professor que está dando a sua opinião e conselho para outra pessoa. Tudo está ligado à autoridade. O cristão, ele ocupa a posição de soldado, que segue a Jesus Cristo e que deve imediatamente obedecer a palavra de ordem do seu líder. O cristão ocupa a posição de escravo, que deve obedecer tão logo o seu Senhor ordene. Se você é um seguidor, o cristão deve pedir o conselho e o pronunciamento de Jesus Cristo e deve ter humildade de segui-lo, seja ele qual for. O cristão é o homem que deseja a cidadania dos reinos dos céus, a fim de recebê-la. Deve concordar em viver de acordo com suas leis. O cristão é um seguidor, porque ele é um aprendiz e ouvinte que deve escutar as palavras de Jesus e que deve seguir seu argumento, a fim de que possa aprender dia após dia, cada vez mais da sabedoria que Jesus sempre está querendo lhe ensinar. O cristão deve sempre estar na posição de quem necessita e deseja do favor, a graça e a ajuda que Jesus Cristo pode lhe dar, e que segue a Cristo, porque é somente nele que vê as suas necessidades supridas. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que você precisa. Fique de pé no seu lugar. Só para terminar, coloca para mim aqui, para eles acompanharem, Lucas 9, 57. Muitas vezes pregamos essas mensagens aqui na casa de paz. Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Lê agora os evangelhos, irmãos, procurando sempre a palavra seguir. E toda vez que você achar a palavra seguir, você sublinhe, por favor. Você vai ver quantas vezes aparece a palavra seguir, ao invés da palavra discípulo. Jesus estava mais interessado em ter seguidores do que discípulos. Pessoas para ouvir os sermões dele, tinha muito. Pessoas para aprender, tinha muito. Ele dizia: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Mas ele queria seguidores. A partir de hoje nós teremos discípulos, nós teremos seguidores. Amém, irmãos? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Senhor, eu quero te seguir, para onde quer que fores. Aí Jesus: é mesmo? Segue. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não está dizendo que ele não tem casa. Jesus está dizendo que ele não tem paradeiro. Jesus está dizendo: hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou acolá. Você está disposto? Isso é seguir, irmãos. Quem segue, segue.
Quem segue, segue. Tem gente que segue presidentes da república, né? Seguem filósofos. A minha pergunta é: você tem seguido a Jesus? Segue o versículo. A outro disse Jesus: segue-me. Foi Jesus quem disse para ele: segue-me. Vem comigo. Vem comigo. Ele, porém, respondeu: permite primeiro eu ir sepultar meu pai. Ou seja, o pai dele não estava doente e nem para morrer. É que ele está dizendo assim: Senhor, eu sou o mais velho da casa. Depois que o meu pai morrer, que eu não tiver mais ele para me despedir, eu vou contigo. Ele sabia que iria, mas não sabia se ia voltar. Ou se o pai dele morresse, ele não estaria em casa para fazer o enterro. Jesus está falando assim. Olha o que Jesus responde para ele. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que um seguidor faz? Só o pastor Tiago que ouviu, irmãos. O que um seguidor faz? Prega o reino de Deus. Todos? Prega o reino de Deus. Todo seguidor vai pregar o reino de Deus. Se você não prega o governo de Deus, você é só crente, nem discípulo tu é. Segue. A outro lhe disse: seguir-te-ei. Ele se ofereceu para seguir. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Falou: Senhor, eu sou muito apegado aos meus parentes. E eu preciso seguir, eu preciso cuidar deles primeiro. Estou apegado a eles. Olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Quem é seguidor, irmãos? Quem é seguidor de Jesus, segue ele até a morte. Se você um dia acha que seguiu a Jesus e se desviou, você nunca foi seguidor. O seguidor vai com ele até a morte. Amém? Amém? Diga comigo: Senhor, a partir de hoje, eu não quero só ser um crente, porque crer, até o diabo crê. Eu quero ser um discípulo que aprende com o mestre e segue os seus ensinos. A partir de hoje, eu sou um seguidor que vai seguir-te até a morte. Abro mão da minha vida, crucifico o meu eu e a minha vontade, porque eu quero pregar o evangelho do reino de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Podemos cantar mais de ti e menos de mim, para a gente encerrar? Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração. De ti